Nós celebramos hoje o 18º domingo do tempo comum. E na liturgia de hoje, Jesus nos convida a um desapego dos bens materiais. Jesus nos chama a vivermos uma vida de desapego das coisas materiais. E nós vamos ver que não só materiais, mas também afetivas, emocionais. Jesus nos chama a uma vida de desapego. Não podemos viver apegados a nada neste mundo, porque tudo é vaidade. Na primeira leitura, o autor sagrado nos ensina: vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O que significa vaidade? Muitos pensam que significa passar batom, significa pentear o cabelo, vestir uma roupa bonita ou se importar, com a sua aparência física. A vaidade não é só isso. Vaidade, mais do que isso, significa aquelas coisas que passam rápido, as coisas passageiras, efêmeras, como nós ouvimos no Salmo. A vida do homem dura apenas um instante, é tudo passageiro, é tudo vaidade. Por isso o autor sagrado diz: tudo é vaidade, porque tudo nesta vida é passageiro. Como uma bexiga que com uma ponta afiada, ou nem muito afiada, estoura e de repente não existe mais. A vida neste mundo é só vaidade, pois tudo é passageiro. Então Jesus nos convida a olharmos para o céu, lá onde está Cristo ressuscitado. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Nós devemos buscar as coisas do alto. Nesta vida não devemos buscar nada, ou desta vida não devemos buscar ou ancorar o nosso coração em nada, pois tudo vai passar, mas as coisas do alto não passarão. Então o cristão é chamado a olhar para o alto e viver as coisas da terra sempre com o coração lá no alto, ajuntando tesouros no céu, não aqui na terra. No Evangelho, um homem se aproxima de Jesus e diz: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? O que significa essa primeira parte aqui do Evangelho? Bom, um homem está com problemas na divisão dos seus bens, provavelmente o outro irmão não está querendo dividir de maneira justa os bens. Então ele recorre a Jesus. Mas a resposta de Jesus, que é chamado aqui a julgar, a resolver um problema familiar de divisão de bens, a resposta de Jesus vai muito além. Ele não julga a questão da divisão dos bens, mas ele julga aqueles que estão pedindo para ele julgar a questão dos bens, dizendo: quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? Ou seja, será que nós precisamos perturbar a cabeça de Deus, digamos assim, a mente de Deus, perturbar Deus nas nossas orações em relação à divisão de bens? Nós não sabemos dividir bens, não sabemos que se tem dois irmãos que são filhos do defunto, um vai ficar com 50%, o outro vai ficar com 50% e pronto. E se tiver uma esposa, uma viúva, ela vai ficar com 50% e os demais vão ficar com 25% cada um. Quer dizer, será que a gente não sabe dividir entre 2, 3, 4 ou 10, tanto que for preciso? Precisamos recorrer aos céus. Jesus veio para falar das coisas do alto, mas eles estão pedindo que ele se ocupe das coisas de baixo. Jesus veio para falar das coisas elevadas, mas eles estão aqui importunando o mestre, pedindo que ele se ocupe das coisas aqui de baixo. E como ele não se ocupa das coisas aqui de baixo, ele logo vai falar coisas do alto, ensinar aqueles homens e todos nós que nós não devemos
nos preocupar com os bens materiais. Que nós não podemos ancorar a nossa vida, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa salvação nos bens materiais. Se eu tenho tal emprego, estou salvo. Se tenho saúde, estou salvo. Se tenho muitos bens materiais, se eu tenho muito dinheiro no banco, ou como este homem aqui da parábola, se tenho o meu celeiro transbordando de cheio, estou salvo. Nós não estamos salvos. Se estamos ancorados nas coisas materiais, nós vamos, como as coisas materiais, passar. Nós vamos passar. A vida do homem é um instante. Ninguém de nós será livre, de ter que ir para o caixão, para o túmulo. A vida do homem é fumaça, é pó. Existe um ditado latino que diz assim: Homo humus fama fumus finis sinis. O homem é terra, a fama é fumaça e o fim são cinzas. Esta é a verdade sobre nós. Somos terra e basta alguns anos a gente debaixo da terra para ver que somos terra, porque nosso corpo vira pó. Certa vez participei de uma exumação de um cadáver de 19 anos de falecimento. E achei muito curioso, porque eu nunca tinha participado daquilo. Só tinha pó. Quase nada de restos mortais, a não ser pó. Tinha mais parte de caixão do que do defunto. Tinha mais pano do que corpo, do que pedaço do defunto. E era tão verdade isso, que era pó, e quando ele levantou aquelas coisas que ele juntou ali para colocar dentro do saco, o homem estava com o saco assim, preto, aí veio um vento e jogou aquele pó na cara do coveiro, e ele teve que ficar cuspindo aquela cinza, aquele pó, aquela coisa. Foi muito chocante ver aquilo. Porque eu achava que o corpo demorava um pouco mais para se decompor. Naquela ocasião eu achava que demorava anos e anos, que os ossos ficavam ali bonitinho, como a gente vê naquelas coisas de ciência, sabe? Aqueles bonecos, que tem lá o crânio, aqueles esqueletos, isso. Eu pensava que ficava daquele jeito. Os desenhos animados não mostram assim, quando mostra a parte de baixo do cemitério, tá lá os defuntos, o crânio, os ossos, o esqueleto certinho. Não, tudo vira pó. Tudo vira pó. Tudo vira terra. Então a nossa vida é assim. A fama também acaba. Ninguém por fama vai se livrar da morte. Ninguém por dinheiro vai se livrar da morte. Ninguém por prestígio mundano vai se livrar da morte. Nós todos não nos livraremos da realidade da morte. Por isso tudo é vaidade. E por isso Jesus diz que nós não devemos nos preocupar com as divisões dos bens desse mundo. E às vezes as pessoas brigam muito por causa de herança. Por causa de pouco e por causa de muito. Por causa de muito e por causa de pouco. Brigam por conta de alqueires que tem que dividir, mas também às vezes por causa de panelas. Quem vai ficar com a panela da avó? Quem vai ficar com o rodinho de puxar a farinha lá no forno, de torrar a farinha? Quem vai ficar com o rodinho de torrar a farinha? Quem vai ficar com o vaso de azedar polvilho? Quem vai ficar com isso? Porque eu não penso nos bens materiais do ponto de vista afetivo, do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista afetivo. Como se isso fosse suficiente para eu ter algum apego. Então, se não é por questão financeira, porque tem valor financeiro, mas tem valor afetivo, mas se eu tiver apegado, está errado. Eu não posso me apegar a nada, nem mesmo por questões afetivas. Quantas pessoas aí estão cheias de entulhos dentro de casa, de quinquilharias, porque não tem coragem de se desfazer, por apego afetivo, por apego emocional. Nós somos libertados por Cristo, com o seu sangue derramado na cruz, para ficarmos presos à panela, a rodinho de puxar farinha. Nós somos
lavados no sangue do Cordeiro, para ficarmos amarrados à roupa velha, a armário caindo aos pedaços. Nós fomos libertos por Cristo para ficarmos hoje carregando entulhos na nossa vida, mas são bens emocionais, afetivos. Não importa, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se você tem algum apego, renuncie a ele agora. Não importa se são coisas, não importa se é dinheiro, não importa se são pessoas. Nós não podemos ser apegados a nada e a ninguém. Nós precisamos viver livres. Se tem alguma coisa amarrando você aqui na terra, se desapegue agora. Quando falamos de desapego, logo pensamos no nosso armário cheio de coisas que nós não usamos, né? Guarda-roupa, sobretudo. Roupas e mais roupas, sapatos e mais sapatos, que não usamos. Certa vez eu fiz uma terapia de 15 dias, num lugar, lá em Belo Horizonte, que era patrocinado, 100% patrocinado por um milionário, que tomou a decisão de vender o Bretas, supermercado Bretas, abriu outro negócio para ter mais tempo para se dedicar ao cuidado dos padres, seminaristas, religiosos. E ele então empenha todos os seus recursos, seus salários, seu salário da esposa para cuidar dos padres. Então fui para lá para fazer essa terapia, 15 dias depois voltei uma semana, que tem o reforço, 6 meses depois, passagem paga por ele, alimentação, hospedagem, a própria terapia. E ele vive lá, nesse lugar de retiro, nesse lugar onde os padres ficam hospedados, as freiras e seminaristas. Ele fica lá num quartinho com a sua esposa e tem um parzinho de roupa para usar por dia na semana, ou seja, 7. Não tem mais do que 7 camisas, mais do que 7 calças e provavelmente 7 cuecas, né? Ele não falou das cuecas, mas eu intuí que ele tem 7 cuecas. Então, um milionário, junto com a sua esposa, vive uma vida simples para cuidar dos outros. Esse está com o celeiro cheio, graças a Deus está cheio, transbordando, mas ele sabe muito bem que aquilo não vale nada, se ele não colocar à disposição da sua família, à disposição dos irmãos que precisam. Faz muita caridade, cuida da Fazenda Esperança, é um grande benfeitor da Fazenda Esperança, esse homem. Se ele não colocar os seus bens à disposição da caridade, para fazer caridade, para cuidar dos outros, para cuidar da sua família, para cuidar da sua esposa, para cuidar de quem precisa, aquele celeiro cheio não vale nada, porque ele vai morrer e tudo aquilo vai ficar para os estranhos. Então, os bens materiais, eles só servem se eles servem ao propósito de nos levar para o céu, de nos fazer ajuntar tesouros lá no céu. Agora, se nos amarram aqui na terra, nós precisamos nos desapegar, renunciar. Então, renuncie. Esta missa é para que você aprenda a renunciar. E quantas pessoas estão tristes, vivem tristes, com medo, né, de perder as poucas coisas que têm. Com medo de perder porque era da bisavó, era do pai, era da mãe, era sei lá de quem que faleceu. Não ande assim, com essas coisas nas suas costas. Não caminhe assim, com essas coisas na sua bagagem. Tire da sua bagagem o que não serve para que você chegue no céu. Tire da sua bagagem aquilo que não serve, aquilo que está estorvando você a ter um bom relacionamento com os irmãos, inclusive com a família. Jesus não quis entrar na briga dessa divisão, para dizer assim, isso é coisa mundana, isso é problema de vocês. Resolvam com a fé que vocês têm, resolvam com a justiça que vocês têm, resolvam com as contas que vocês sabem fazer. Vocês sabem fazer contas de divisão. Resolvam com os recursos que vocês têm. Não precisa Deus intervir em algo assim. Não precisa Jesus intervir em algo assim. E, no entanto, muitas vezes nós criamos uma guerra mundial por causa disso.
por causa de divisão de bens, por causa de dinheiro ou por causa de bens materiais, pelos quais nós nutrimos afeto, sentimentos que não têm fim. Jesus diz que quem vive assim é louco. Quem vive assim é louco. Não sejamos loucos, queridos irmãos. Tenhamos consciência de que tudo é vaidade, tudo vai passar. E se nós não corrermos depressa para acumularmos tesouros no céu, nós entraremos ou terminaremos a nossa vida com muitos tesouros no banco, mas pobres diante de Deus. Como Jesus falou no finalzinho do Evangelho, precisamos ser ricos diante de Deus. Eu termino lembrando uma antífona que nós rezamos nas vésperas da festa de São Francisco de Assis. Dia 3 à noite, os frades franciscanos, a família franciscana reza a seguinte antífona: Francisco o pobre, Francisco o humilde, entra rico no céu. Celebrando o trânsito de São Francisco, a morte dele, eles cantam essa antífona. Ele entra rico no céu. Foi pobre, foi humilde, mas entrou rico, milionário, bilionário no céu. Porque cultivou a vida com Deus no seu coração. Deu a sua vida para os pobres, deu o seu dinheiro para os pobres, serviu aos irmãos e irmãs, cultivou uma vida com Deus no seu coração, ajuntou tesouros no céu. Que alegria nós morrermos assim. Que alegria no dia da nossa morte nós pensarmos: eu estou deixando tanta coisa para trás, meu Deus do céu, trabalhei tanto. Muita gente demora para morrer por causa disso. Vocês sabem, né? Fica lá, definhando na cama de um hospital, mas não morre porque é apegado. Tem dó de morrer e deixar as coisas para trás. E como não tem jeito, a pessoa vai segurando, não se entrega. Que triste. Triste terminar a nossa vida assim. Apegado aos bens materiais, apegado às coisas, à fama, ao prestígio, as coisas desse mundo. Não adianta ser apegado. Um dia tudo isso será tirado. Mas que bom, que alegria se nós morrermos ou no dia da nossa morte, nós estivermos com esta certeza que ajuntamos tesouros no céu e agora finalmente vamos tomar posse do nosso tesouro. A morte é o passo que falta para tomar posse do nosso tesouro, que é o próprio Deus. E que morte feliz será a nossa se nós morrermos assim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em